dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de conversar com você um pouco a respeito dos números de um dos períodos mais tranquilos deste ano, as eleições. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você já faça o famoso cocô. Se você já está nesse canal há um tempo, você sabe o que é. Significa o curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita, faz isso agora que aí você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo dando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E se você gostar desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que desconhece um pouco do nosso sistema eleitoral. Além disso, já vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Dessa forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. O objetivo desse vídeo é discutir um pouco a respeito do sistema eleitoral brasileiro. Portanto, quando eu estou dizendo que eu vou falar sobre as eleições, eu não vou falar sobre aquele período que todo mundo vê e todo mundo já espera. Que é aquele período em que santinhos são jogados, as pessoas vêm te pedir votos, as pessoas se estranham, você tem gente sacolejando bandeira, carreata. Enfim, este período bastante calmo e tranquilo que ocorre a cada 2 anos. Não é disso que eu vou dizer. Na realidade, eu vou tratar dos números que envolvem o nosso sistema. E, portanto, a ideia aqui é responder algumas perguntas do tipo: por que no Senado cada estado tem direito a 3 senadores, mas quando eu olho para deputados federais a conta muda? Como é que eu sei quantos deputados estaduais cada estado pode ter em sua respectiva Assembleia Legislativa? Por que em algumas cidades você tem 9 vereadores na Câmara Municipal e em outras você tem 19, em outras você tem mais de 40? O que de fato regulamenta isso tudo? Como é que isso é regulado? E mais ainda, uma vez que eu tenho a quantidade de cadeiras numa determinada Assembleia, seja na Câmara de Deputados, seja na Câmara Municipal, ou mesmo na Assembleia Legislativa Estadual, como é que eu divido essas cadeiras entre os partidos? Como é que eu sei quem de fato foi eleito? Então são essas e outras perguntas que nós responderemos neste vídeo. E para isso eu vou me pautar na Lei das Eleições e na Constituição Federal e em outras legislações que sejam pertinentes. Mas eu iria deixar na descrição desse vídeo os links para todas as legislações que eu utilizar durante a nossa conversa. Portanto, sem mais delongas, passemos a analisar o nosso sistema eleitoral e ver alguns números que estão embutidos nele. Para que nós possamos entender um pouco a respeito do sistema eleitoral brasileiro, é necessário observar num primeiro momento a Constituição Federal. A Constituição Federal vai estabelecer regras relativas à organização dos 3 poderes, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. No seu artigo 44, em particular, a Constituição diz que o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E no parágrafo único deste mesmo artigo, é estabelecido que cada legislatura terá duração de 4 anos. É por isso que há eleições para deputados de 4 em 4 anos e também há eleições para parte do Senado a cada 4 anos. No artigo 45, a Constituição Federal estabelece que a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, neste caso, pelo sistema proporcional. Guarda essas 2 palavrinhas porque eu vou voltar a ela daqui a pouco. Então, os deputados são eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. No parágrafo 1º desse artigo, está estabelecido que o número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, neste caso é a Lei Complementar número 78 de 93, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Em outras palavras, a Constituição estabelece que, independentemente do tamanho do estado, o estado vai ter no mínimo 8 deputados. E, independentemente do tamanho do estado, o estado vai ter no máximo 70 deputados.
E, além disso, no parágrafo 2º do artigo 45, é estabelecido que cada território vai eleger 4 deputados. Essa divisão proporcional da forma que está posta na Constituição sofre uma série de críticas. Porque, veja, a Constituição diz que os deputados representam diretamente a população. Então é como se nós estivéssemos entregando um poder para um grupo de pessoas, para que esse grupo de pessoas tomem ações em nosso nome. Se a população precisa estar representada em seus deputados, então é natural imaginar que a divisão da Câmara de Deputados deva obedecer à proporcionalidade das populações estaduais, tendo em vista que se elegem deputados federais por estados, pelo Distrito Federal e por territórios. Contudo, não é bem isso que acontece por causa dessa limitação de ter no mínimo 8 e no máximo 70 deputados federais. Então, só para ficar mais clara essa ideia, eu estou colocando uma tabela aqui com 3 estados específicos e as suas respectivas populações. Então, no primeiro momento, eu tenho o estado de São Paulo, que tem mais de 46 milhões de habitantes, o estado do Rio de Janeiro, que tem mais de 17 milhões, e o estado do Acre, que não chega a 1 milhão de habitantes. Quando eu considero a percentagem dessas populações no âmbito nacional, São Paulo tem aproximadamente 22% da população. O Rio de Janeiro tem 8%, e o Acre tem 0,4% da população do país. Quando eu observo o que está disposto na Constituição, São Paulo então tem direito a 70 deputados federais, o Rio de Janeiro tem 46 deputados federais e o Acre tem 8. Contudo, há de se lembrar o seguinte: a Câmara de Deputados é composta por 513 deputados. Se nós fôssemos de fato respeitar essa proporcionalidade do tamanho da população em relação ao país, então São Paulo, que tem 22% da população nacional, deveria ter direito a 113 vagas na Câmara dos Deputados, e não é o que acontece. O Rio de Janeiro, por sua vez, deveria ter 41 deputados, e na realidade tem 46 atualmente, e o Acre deveria ter direito a 2. Então perceba que essa proporcionalidade na representação direta da população, de fato, não acontece da forma ideal. E, novamente, isso se deve à limitação que há disposta na própria Constituição. Além disso, é necessário destacar que a última revisão do tamanho das bancadas federais por estado ocorreu em 1993, ou seja, há 27 anos. E, portanto, de lá para cá, não se levou em conta o crescimento dos estados. Com relação ao Senado Federal, o artigo 46 da Constituição estabelece que o Senado compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. E aí eu vou pedir que você guarde essas 2 palavrinhas também, para que nós possamos voltar a elas daqui a pouco. O que é necessário observar é que cada estado e Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. E a representação de cada estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2/3. Ou seja, quando eu tenho uma eleição para deputado federal, deputado estadual, governador, presidente e senador, numa eleição nós elegemos um senador por estado, e na eleição subsequente nós elegemos 2 senadores por estado. É essa alternância que há dentro do Senado Federal, justamente porque o mandato de senador dura 8 anos e cada senador tem direito a 2 suplentes. Neste caso em particular, entende-se que o Senado é uma representação dos interesses administrativos dos estados e não da população diretamente. Portanto, é segundo esta lógica que se estabelece que o Senado Federal é composto por 3 senadores por estado. É por isso que não há essa divisão relacionada ao tamanho da população. E nesse sentido, o Senado Federal contém 81 senadores. Tendo visto então o que acontece com os deputados federais e os senadores, eu quero observar agora o que acontece com os deputados estaduais. E aí perceba que o artigo 27 da Constituição estabelece qual é a quantidade de deputados estaduais em cada estado. E ele depende da quantidade de deputados federais que aquele estado possui. Portanto, quando nós falamos em mexer na bancada federal até para fazer ajustes de proporcionalidade,
Esse ajuste também interfere na Assembleia Legislativa Estadual. Por isso que é tão delicado fazer esse tipo de ajuste. No caso das assembleias estaduais, o número de deputados corresponde ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido um número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Pareceu confuso? Então vamos pegar um exemplo para que você compreenda. O que o artigo 27 da Constituição diz é o seguinte: se você tem um estado que tem até 12 deputados federais, então o número de deputados estaduais é este número multiplicado por 3. Por exemplo, vamos considerar o Acre. O Acre é o estado que tem 8 deputados federais. Então, para eu saber quantos deputados estaduais haverá na Assembleia Legislativa, basta pegar 8 e multiplicar por 3. 8 vezes 3, 24. Então, o Acre tem 24 deputados estaduais. Se eu estiver trabalhando com outro estado e esse estado tiver direito a 11 deputados federais, então ele vai ter direito a 33 deputados estaduais, porque a conta que eu faço nesse caso é 3 vezes 11. E assim eu vou fazendo para todos os estados que tiverem até 12 deputados federais. O problema é quando você tem mais do que 12. E aí a conta que você faz é o seguinte. Vou pegar como exemplo o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem 46 deputados federais. A primeira conta que eu vou fazer é a seguinte: 46 menos 12. E isso dá 6 menos 2, 4. 4 menos 1, 3. 34. Então, o que a legislação diz? O Rio de Janeiro, para contabilizar o tamanho da sua Assembleia Legislativa, vai ter direito a 36 deputados estaduais, mais a diferença entre o número de deputados federais e 12, que neste caso dá 34. Então, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, tem 70 deputados estaduais. É assim que é feita a conta, e aí você faz isso para todos os estados. Seria bastante interessante se nós conseguíssemos uma regra de bolso, ou seja, uma regra que facilitasse isso, ao invés de eu ter que avaliar estado por estado. E aí eu vou mostrar, utilizando uma equação de primeiro grau, como a gente chega nessa regra. Para isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar de X o número de deputados federais, que eu estou indicando com a sigla DF, e Y eu vou chamar os números de deputados estaduais, que eu estou indicando com a sigla DE. Então, o que a Constituição diz? Se esse X for menor ou igual a 12, então, para calcular o número Y de deputados estaduais, é só fazer 3 vezes X. E se o X for maior do que 12, então o que a Constituição estabelece é que o número de deputados estaduais é 36, mais a diferença desse número X, que são os deputados federais, com 12. E aí perceba, 36 menos 12, 24. Então isso fica X mais 24. E aqui está a regra de bolso. Se um estado tem até 12 deputados federais, eu multiplico o número de deputados federais por 3. E aí eu sei o tamanho da Assembleia Legislativa Estadual. Se o estado tiver mais do que 12 deputados federais, então eu pego a quantidade de deputados federais que ele tem e somo 24. E aí eu tenho o tamanho da Assembleia Legislativa Estadual. Por exemplo, São Paulo, que tem 70 deputados, vai ter direito a 94 deputados estaduais. E assim por diante. Com relação às câmaras municipais, a Constituição também estabelece como é que ela é constituída no seu tamanho. O artigo 29 da Constituição diz o seguinte: o município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com um interstício mínimo de 10 dias entre um turno e outro, e tem que ser aprovado por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que vai promulgar, então, essa lei orgânica, atendendo aquilo que está na Constituição do Estado em que aquela cidade está, e com os seguintes preceitos:
A lei orgânica precisa estabelecer que a eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores para mandato de 4 anos ocorre mediante um pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. Ou seja, a Constituição estabelece que a eleição de prefeito, vice-prefeito e vereador acontece todo mundo ao mesmo tempo em todas as cidades, no mesmo dia. No caso do prefeito e do vice-prefeito, a eleição tem que ser realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato e, caso haja segundo turno, tem que obedecer à regra do artigo 77 da Constituição. Então vamos esclarecer este outro ponto. Quando uma cidade tem segundo turno? Quando essa cidade tiver mais de 200 mil eleitores, não é 200 mil habitantes, 200 mil eleitores. As cidades que têm mais de 200 mil eleitores necessariamente vão ter um segundo turno nas eleições municipais. Aquelas que tiverem menos de 200 mil eleitores só tem um turno só. Em que dia a eleição acontece? As eleições acontecem no primeiro domingo de outubro, segundo a Constituição. E caso haja um segundo turno, elas deverão ocorrer de acordo com o artigo 77 da Constituição, no último domingo de outubro. Excepcionalmente, em 2020, nós estamos enfrentando a pandemia provocada pelo novo coronavírus e houve a mudança desta data para 15 de novembro. Mas é por isso que houve uma grande dúvida se de fato nós teríamos uma eleição, porque a Constituição estabelece inclusive o dia que ela tem que ocorrer. E o inciso 3 desse mesmo artigo diz que a posse do prefeito e do vice-prefeito vão ocorrer no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. Já o inciso 4º é que vai estabelecer a quantidade máxima de vereadores. E aqui eu quero observar o seguinte: quantidade máxima de vereadores, não estabelece a mínima. Quem estabelece a mínima, segundo jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, é a lei orgânica do município. A Constituição diz quanto pode ter no máximo. No mínimo, cada município pode resolver da forma que achar mais adequada. E aí, é claro, tem que estar na lei orgânica, passar pela Câmara Municipal, ser aprovada por 2/3, em 2 turnos, com exercícios de 10 dias. Então precisa seguir todo aquele trâmite que está disposto no artigo 29. Mas esta é uma competência municipal. Assim, o que pode ser observado é o seguinte: se a cidade tem menos de 15 mil habitantes, e agora é habitante, não é eleitor, tem 15 mil habitantes ou menos do que isso, ela pode ter no máximo 9 vereadores. Se a cidade tiver população entre 15 mil e 30 mil habitantes, são 11. Se a população estiver entre 30 mil e 50 mil habitantes, são 13. Se estiver entre 50 mil e 80 mil, são 15. Se estiver entre 80 e 120 mil, 17. Entre 120 mil e 160 mil, 19. Entre 160 mil e 300 mil, 21. Entre 300 mil e 450 mil, 23. Entre 450 mil e 600 mil, 25. Entre 600 mil e 750 mil, 27. Entre 750 mil e 900 mil, 29. Entre 900 mil e 1 milhão e 50 mil habitantes, 31. Entre 1 milhão e 50 mil e 1 milhão e 200 mil, 33. Entre 1 milhão e 200 mil e 1 milhão e 350 mil, 35. Entre 1 milhão e 350 mil e 1 milhão e meio, 37. Entre 1 milhão e meio e 1 milhão e 800 mil, 39. Entre 1 milhão e 800 mil e 2 milhões e 400 mil, 41. Entre 2 milhões e 400 mil e 3 milhões, 43. Entre 3 e 4 milhões, 45. Entre 4 e 5 milhões, 47. Entre 5 e 6 milhões, 49. Entre 6 e 7 milhões, 51. Entre 7 e 8 milhões, 53. E se tiver mais do que 8 milhões de habitantes, a cidade tem direito a 55 vereadores. Mas, novamente, esta é uma quantidade máxima. A mínima, volto a repetir,
compete a cada município decidir através de sua lei orgânica. Bom, uma vez que nós entendemos então um pouco a respeito da organização do poder legislativo, vamos discutir os dois tipos de sistema eleitoral que há no país. Há o sistema eleitoral majoritário e o sistema eleitoral proporcional. O sistema eleitoral majoritário é aquele que você vai considerar eleito a pessoa que tiver a maior quantidade de votos, excluindo-se os votos brancos e nulos. Esse sistema, em particular, é aplicado nas eleições para presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, prefeito, vice-prefeito e senador, de acordo com os artigos 28, 29, 46 e 77 da Constituição. Aqui eu quero já desfazer uma grande confusão que há entre voto nulo e nulidade, e uma das coisas que mais circulam nas redes, que é, se a maioria da população votar nulo, então a justiça é obrigada a fazer uma nova eleição. Bem, a primeira coisa que eu preciso destacar é que antes de 97, quando teve a nova lei das eleições, os votos brancos eram válidos e eram destinados àquele que vencesse o pleito. Em outras palavras, acontecia o seguinte: você contabilizava os votos tirando os brancos e os nulos para ver quem de fato tinha vencido, e aí ao vencedor você acrescia todos os votos em branco. Porque na definição de voto branco, o que se entende é que é um tanto faz. Qualquer pessoa pode ser eleita e, no fundo, a pessoa que vota em branco está legitimando o sistema, dizendo o seguinte: eu acredito nesse sistema e para mim tanto faz quem for eleito. Já o voto nulo é um voto de protesto, então ele nunca foi considerado como um voto válido. Pode ser um protesto contra o sistema eleitoral, pode ser um protesto contra as candidaturas, mas ele já tem esse caráter de protesto, o branco não. O voto nulo, em particular, não é capaz de anular uma eleição. Para isso, vamos dar uma olhada no Código Eleitoral, que é a Lei 4737/65. O Código Eleitoral, no seu artigo 224, diz o seguinte: se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o tribunal marcará dia para a nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias. Só que quando o Código Eleitoral fala de nulidade, há a definição do que se entende por isso. E essa nulidade está definida nos artigos 219, 220, 221, 222 e 223 do Código Eleitoral. E em nenhuma das definições ela está relacionada com voto nulo. O que se entende é o seguinte: o voto nulo é um voto consciente de protesto. Então, o eleitor foi lá e conscientemente anulou o seu voto. A nulidade é o voto válido que é tornado nulo por uma decisão judicial. Portanto, só se anula uma eleição se houver uma decisão judicial que torne mais das metade dos votos no país, no estado ou no município, respectivamente, nulos. Caso contrário, são os votos válidos que vão eleger o gestor. Em outras palavras, se amanhã, nas eleições municipais em uma determinada cidade, 90% optar por votar nulo, estes 90% estará permitindo aos 10% restantes que escolham o prefeito e os vereadores para aquela cidade. Então, o voto nulo tem esse caráter. É um protesto, mas você está abrindo mão do direito de escolher. O sistema eleitoral majoritário se divide em dois tipos, em sistema simples e sistema absoluto. No majoritário simples, o que acontece é, contamos os votos válidos e vai se tornar eleito aquele que tiver mais votos. O sistema majoritário simples é aplicado na eleição para senador e na eleição para prefeito quando você não tem o segundo turno. Já o majoritário absoluto está eleito quem obtiver a maioria absoluta dos votos válidos, conforme está escrito no artigo 77 da Constituição. No caso do sistema majoritário simples, também estou computando os votos válidos, mas ali é a maioria simples, não é a maioria absoluta. Então, para ficar claro essa diferença entre sistema majoritário absoluto e sistema majoritário simples, vamos pegar um exemplo bem simplório. Então, imagine que em Pequenópolis, para a gente ter uma referência nerd, numa eleição para prefeito com 110 mil eleitores, foram apurados 25 mil votos nulos, 15 mil votos em branco e 70 mil votos válidos. Ainda vou supor que para o cargo de prefeito apareceram 3 candidatos com as seguintes votações. O Guinho teve 35 mil votos, Luizinho teve 17.500 votos e Zezinho teve 17.500 votos. Se eu estiver trabalhando com o sistema majoritário simples, nessas condições o Guinho estaria eleito.
porque ele teve a maioria dos votos válidos. Agora, se eu estiver trabalhando com o sistema majoritário absoluto, nessas condições ninguém foi eleito. Porque no sistema majoritário absoluto, para ser eleito, o candidato precisa de 50% dos votos mais um. Como aqui eu estou contando 70 mil votos válidos, então o candidato para ser eleito precisaria no mínimo de 35.001 votos. Como ninguém chegou nessa votação, então é necessário haver um segundo turno. Perceba também o seguinte: em havendo segundo turno, na segunda posição tem 2 candidatos empatados. E aí, o Código Eleitoral, no seu artigo 2º, estabelece que, se houve um empate em uma das vagas para o segundo turno, o classificado é quem for mais idoso. Além disso, uma coisa que acontece também no segundo turno é que, se um dos candidatos morrer, o Código Eleitoral também estabelece que aí você começa a chamar o terceiro colocado e assim por diante. Então, para ficar bem claro, no sistema majoritário simples, o Guim estaria eleito. No sistema majoritário absoluto, ninguém estaria eleito e aí precisaria ter um segundo turno. Um outro sistema eleitoral que há no Brasil é o sistema eleitoral proporcional. Esse sistema é adotado pela maioria dos países e no Brasil especificamente é utilizado para deputados estaduais, para deputados federais e para vereadores. O sistema proporcional é regido pelo Código Eleitoral de acordo com os artigos 106, 107, 108 e 109. Eu não vou escrever esses artigos aqui, mas eu vou tratar um pouco das ideias que estão embutidas neles para que você compreenda como funciona esse sistema eleitoral proporcional. O primeiro conceito que é necessário compreender é o que nós chamamos de quociente eleitoral. O quociente eleitoral é o número de votos que um determinado partido ou uma determinada coligação precisa alcançar para ter direito a uma vaga na Câmara em disputa. E ele é calculado pegando o número de votos válidos dividido pela quantidade de vagas disponíveis na Câmara em questão. Em outras palavras, se eu estiver tratando de uma eleição municipal, por exemplo, o quociente eleitoral é calculado da seguinte maneira. Se no município você tem 19 vagas de vereador, você vai pegar todos os votos válidos e vai dividir por 19. Vai dar um valor. O partido ou coligação que alcançar este valor tem direito a uma vaga na Câmara de Vereadores. O mesmo acontece se eu estiver pensando em eleições estaduais ou eleições no âmbito federal. Se eu estou pensando em deputado federal, eu faço o quociente eleitoral pegando todos os votos do país. Se eu estou pensando no âmbito estadual para eleger deputado estadual, o quociente eleitoral é considerando todos os votos válidos naquele estado. Então, só para ficar claro como é que ele é calculado, suponha que num determinado município eu tenho 6.000 votos válidos numa eleição e tenho 9 vagas na Câmara Municipal. Então o que eu faço? Eu pego 6.000, divido por 9 e o número que eu encontro é esse, 666,667. Neste caso eu faço o arredondamento considerando a primeira casa decimal. Se for de 5 para cima, eu arredondo para cima. Portanto, o quociente eleitoral nessas circunstâncias é 667. Ou seja, toda vez que um partido ou coligação alcançar 667 votos, este partido ou essa coligação passa a ter direito a uma vaga na Câmara Municipal. Agora, se num determinado município eu tiver 4.000 votos válidos e 9 vagas na Câmara Municipal, então o quociente eleitoral é este aqui. E neste caso eu faço o arredondamento para baixo, porque a primeira casa decimal é 4. Portanto, o quociente eleitoral neste caso é 444. Uma vez entendido o que é quociente eleitoral, aí nós temos que pensar no que é quociente partidário. O quociente partidário é o número de vezes que um determinado partido ou coligação atingiu o quociente eleitoral. Em outras palavras, se o quociente eleitoral for 400, eu vou contar quantas vezes aquele partido ou coligação teve 400 votos. Se ele teve 1.200 votos, por exemplo, nessa circunstância, eu vou dizer que o quociente partidário é 3. Para clarear essa ideia, imagine que num determinado município, o quociente eleitoral de uma eleição é 665 e que um partido A teve 3.834 votos válidos. Então, eu faço a divisão, 3.834 por 665, e isso dá aproximadamente 5,77. Só que aqui, quando eu estou calculando o quociente partidário, eu desprezo a casa decimal.
Portanto, o quociente partidário, neste caso, é 5. Ou seja, o partido A vai ter direito a 5 vagas na Câmara que ele está disputando. Mas perceba o seguinte, nessa coisa de você abandonar fração, você não consegue distribuir todas as vagas entre todos os partidos. E aí ficam algumas vagas sobrando. Para você remanejar as vagas que sobram, é necessário fazer algo que se chama cálculo das médias. Então, como é que é feito esse cálculo da média? Para cada partido ou coligação, eu vou utilizar esta razão. N dividido por QP mais 1, onde N é o número de votos válidos do partido ou coligação e QP é o número de vagas recebido por quociente partidário. Em outras palavras, se eu pegar o partido A do exemplo 4, para calcular a média dele, eu faria o seguinte: 3.834 dividido por 6. Porque no quociente partidário ele teve 5, então eu faço 5 mais 1, 6. Então 3.834 dividido por 6. E aí eu tenho uma média. O partido ou coligação que tiver a maior média leva a primeira vaga de sobra. E aí eu inicio o processo de novo. Então, para ficar mais clara essa ideia, suponha que tenha sobrado 3 vagas. E aí o partido A teve a maior média. Então, ao invés de 5 vagas, agora ele passa a ter 6. Na hora que eu for calcular a média do partido A na segunda vez para decidir a segunda vaga, eu vou pegar 3.834 e agora eu vou dividir por 7. Porque ele acabou de ganhar uma vaga e, portanto, ele ficou com 6. E assim por diante, até que tenha havido a distribuição de todas as vagas que sobraram. Se houver algum empate na média, a vaga vai para o partido ou coligação com maior votação. E uma coisa que também há jurisprudência sobre é que a vaga de sobra só pode ir para o partido ou coligação que atingiu o quociente eleitoral ao menos uma vez. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é o seguinte: imagine que eu tenho um partido pequeno e que esse partido pequeno, numa eleição, não atingiu o quociente eleitoral, por exemplo, para a eleição para deputado federal. Portanto, esse partido não tem direito, num primeiro momento, a deputado federal nenhum. Ele também não pode concorrer às vagas que sobrarem. Só pode concorrer à vaga de sobra quem ganhou pelo menos uma vaga, considerando o quociente eleitoral. Depois que as vagas são distribuídas, observando o quociente partidário e o cálculo das médias, aí cada partido ou coligação, já sabendo desse número, começa então a definir os eleitos, considerando a votação de cada candidato, desde que eles tenham atingido 10% do quociente eleitoral, segundo a Lei 13.165 de 2015, que foi chamada também de mini-reforma eleitoral. Em outras palavras, imagine que numa determinada eleição o quociente eleitoral tenha sido 50. A pessoa, para ser eleita para aquela Câmara, precisa ter no mínimo 5 votos. Se ela tiver menos do que isso, ela não pode assumir aquela vaga como titular, mesmo que o partido dela tenha vaga. Ela só pode assumir como suplente, porque no caso do suplente não tem essa obrigatoriedade de você ter atingido 10% do quociente eleitoral. Se porventura para um determinado partido houver vaga e não tiver mais suplente, então você faz nova eleição para poder preencher aquela vaga, desde que faltem mais de 9 meses para o fim do mandato. E isso está previsto no Código Eleitoral. Ainda existe o que nós chamamos de cláusula de barreira, que eu não vou abordar aqui, porque na realidade a cláusula de barreira está na Emenda Constitucional 97 de 2017 e ela restringe o acesso de partidos ao fundo partidário e à propaganda eleitoral no rádio e na TV. Ela não restringe na representatividade no Congresso ou numa Assembleia Legislativa Estadual, por exemplo. Muito embora a cláusula de barreira é algo que é discutido há muitos anos. Por fim, uma coisa que eu quero destacar com o sistema proporcional é o que nós chamamos de puxador de voto. O puxador de voto é aquela pessoa que tem uma votação muito expressiva e, portanto, ele sozinho acaba atingindo o quociente eleitoral várias vezes e, portanto, ele sozinho é responsável pela eleição dele e mais 3, 4, 5 pessoas, justamente porque ele tem uma votação muito expressiva. E no sistema proporcional, isso significa que muitas vezes uma pessoa que tem uma grande votação acaba elegendo consigo pessoas que têm votação pouco expressiva. Perceba que no vídeo de hoje nós tratamos apenas de algumas questões numéricas que estão embutidas no nosso sistema eleitoral.
Dessa forma, eu espero que você tenha compreendido um pouco mais a respeito de como essa divisão de poder é feita. Bem, no mais, eu desejo a todos uma excelente eleição, espero que todos votem conscientemente e que a população seja capaz de eleger o melhor gestor para a sua cidade. Bem, por enquanto é isso, eu vou me despedindo por aqui, eu espero você no próximo vídeo, até a próxima!